Pessoal, então boa noite oficialmente para todos. Queria dizer que é um prazer enorme estar aqui fazendo esse treinamento, que é uma forma da gente poder contribuir um com o outro. Meu nome é Suelen Petri, sou consultora com muito orgulho da Doterra, dessa empresa maravilhosa, que me trouxe muito crescimento, muita alegria, mas principalmente me trouxe uma equipe maravilhosa que está aqui na sala hoje. E hoje vamos falar um pouco sobre um treinamento de capacitação para nós consultores que já estamos no caminho de doTERRA ou para consultores que estão querendo se reciclar, né? Iniciar também o projeto, sobre como que a gente faz aí um passo a passo para incentivar novos consultores a se formarem como elites, tá? Por que elite, pessoal? Porque o elite, na verdade, ele é uma das pedras fundamentais do nosso negócio. O elite, ele é aquele consultor que se apaixonou pelo produto, teve resultado pessoal com o produto e, além de ter resultado pessoal, quer compartilhar isso com o mundo de uma forma que ele consiga melhorar a vida das pessoas à sua volta. Então, para mim, além de ser uma pedra fundamental, são os consultores mais importantes em relação à cultura da doTERRA, em relação ao amor ao projeto que a doTERRA tem, que é a essência da doTERRA, que é compartilhar uma gota, uma pessoa em uma comunidade de cada vez, os benefícios dos óleos essenciais doTERRA. Então, para mim, o Elite ele está atrelado ao grande propósito de fazer o bem para as pessoas, né? Porque é uma pessoa engajada com esse movimento e que entra na equipe com essa energia. Então, para mim, o elite, pessoal, eu sempre falo que eu sou uma diamante elite. Eu nunca quis me separar desse propósito de ter energia, de compartilhar e outra, ver resultado nas pessoas, e ver os depoimentos delas. E ter resultado com isso, caminhando entre evolução, né? Que é a evolução, do meu caminho, da minha vida, do meu propósito, com a prosperidade, né? Com a parte de progresso, que é desenvolver minha mentalidade, de empreender, de poder ter liberdade, de tempo e de dinheiro. E outra coisa, o Elite Builder é um desenvolvimento da nossa liderança e da nossa ação, que também é incentivada pela doTERRA. A doTERRA 2025 vai ter o leadership agora acontecendo no mês de novembro e está incentivando todos os líderes e pessoas que estão iniciando no projeto a se duplicarem de uma maneira cultural na doTERRA, principalmente focado nos elites. Os elites são a base também do nosso plano de negócios, tá? Hoje falamos de negócios aqui, tá, pessoal? Vamos falar um pouquinho da cultura, mas também do negócio, que é quando a gente se forma em liderança. Então, pessoal, o Elite Builder, na verdade, é um programa de incentivo onde a doTERRA vai fazer retornos financeiros e de brindes, de estratégias para os consultores que estão motivados em se duplicar, em ajudar outras pessoas a terem retorno financeiro, retorno de mentalidade no marketing de relacionamento e que possam se engajar com o negócio, tá? Partindo disso, a gente decidiu fazer esse treinamento, que é uma capacitação. Então, pessoal, o meu histórico na doTERRA faz 7 anos que eu estou na doTERRA. Desses 7 anos, 2 anos eu fui cliente preferencial. Gil, desde os 7 anos que ele está na doTERRA, desde o primeiro dia ele foi consultor. Mas a minha grande virada de chave foi quando eu tive oportunidade de participar de treinamentos da doTERRA, mesmo não querendo, porque foi ali na época da pandemia. Então eu ficava escutando os treinamentos que o Gil passava para a equipe e que a equipe fazia em conjunto e me apaixonei pela forma com que se podia fazer esse negócio de uma forma tão assim livre. Para quem não sabe, eu trabalhei 12 anos com cultura e governo italiano e era uma coisa muito burocrática e demandava muito a minha parte emocional. Tanto que eu tinha questões de ansiedade, amidalite de recorrência por fatores emocionais, e comecei a usar os óleos essenciais da doTERRA para me tratar da minha saúde. Tive um resultado enorme com isso, e no fim das contas, eu já estava praticando a minha consultoria e a minha curiosidade com os óleos dentro do meu próprio trabalho lá no governo italiano. Apesar de não ser muito, digamos, muito quisto pela minha chefia nem nada, eu sempre compartilhei com as pessoas ao meu redor.
Só que só foi quando eu tive acesso a treinamentos que eu despertei para esse lado de eu também consigo fazer isso. Então, gente, os treinamentos são super importantes para essa mentalidade do negócio. Então, se você está nessa sala, tenho certeza que você quer se capacitar para poder ter esse viés aí dentro. E desses 5 anos para cá, eu desenvolvi a minha liderança. E muito diferente do que muitas pessoas pensam, eu não sentei na cadeirinha de Diamond, ou de Gold, ou de Platinum, porque Gil estava já no processo dele. Até porque Gil tinha uma experiência anterior com multinível, coisa que eu nunca tive. Eu, quando decidi fazer a do Terra, eu perguntei para o Gil o que que eu podia fazer para ser uma profissional, para fazer de forma profissional, e ele me deu um passo a passo, que é mais ou menos o que a gente vai conversar aqui. Afinal de contas, pessoal, o passo a passo, quando a gente entra no negócio da Doterra, não existe uma fórmula mágica, existe um processo de capacitação, tá? E eu falei, ok, então eu vou fazer. Aí ele falou assim: bom, então você tem que fazer algumas atividades. E foi me passando essas atividades. E eu fui, apesar de ser casada com ele, né? E a gente ser um casal e ter suas. Eu fui dirigível. Então eu iniciei, pessoal, o meu processo de ser uma elite, mesmo que o Gil já tivesse um título, tá? Dentro da nossa equipe, eu tive um lugar dentro da equipe e eu me desenvolvi como uma elite primeiro. Então, todo esse passo a passo que eu vou passar para vocês é uma forma de experiência pessoal e que deu certo para mim. Depois eu comecei a ajudar a expandir de uma outra maneira, assim como é, aí bati Premiere, né, com o ID da minha mãe, tá, gente? Então, assim, eu tinha um ID que eu trabalhava a minha mentalidade do negócio ali. Então, eu não cheguei com nada pronto. É algo que é muito importante a gente ter essa visão. Nós precisamos nos capacitar. Até o LR tem um treinamento que eu gosto muito e ele fala que para a gente estar nesse negócio, nós temos duas chaves de acesso que a gente precisa para o sucesso. Uma é o compromisso e a outra é a forma de se capacitar. Na forma de se capacitar, você aprende atividades que os líderes te ensinam, né? Mas a área de compromisso, ninguém pode te ensinar. Então, você precisa ter esse compromisso com o seu negócio. E foi assim que eu fiz desde o início. Eu olhei para aquela oportunidade como uma forma de compromisso que eu tinha e me inseri dentro da equipe. Depois comecei a liderar de uma forma mais autêntica junto com o Gil, mas eu tive que aprender muita coisa, né? E assim, ó, o que que hoje eu faria, o que eu faria principalmente, né? Se eu estivesse iniciando uma nova pessoa na equipe, tá? Essa é um resumo da minha experiência, da forma com que eu gosto de trabalhar com as pessoas novas, tá? Porque é uma forma que ajuda ela a ter já uma visão, de atividades que ela precisa desempenhar como uma consultora, tá? Ou como um consultor. Então, a primeira etapa é sempre criar uma conexão com clareza nas expectativas. O que que é isso? É eu saber que nessa etapa é a etapa mais importante para eu identificar os potenciais dessa pessoa e o que realmente ela quer. Nada mais é do que uma conversa, né, gente? A primeira etapa é você ter a capacidade de não ficar falando, mas ficar escutando mais sobre o que a pessoa tem para te falar, sobre o que que ela busca, por quê. E assim, ó, esse é um ponto muito estratégico, porque você precisa buscar nessa pessoa que se interessou na consultoria. Geralmente ela tem uma vaguíssima ideia do que é ser um consultor, tá? Ela não tem ideia do que realmente é ser um consultor. Então você precisa procurar um histórico. Como que você conheceu essa pessoa pode mudar a perspectiva dela em relação ao negócio ou consolidar algumas bases, alguns vícios que vai ser difícil de trabalhar ou não, tá? Então, assim, por exemplo, como que você conheceu ou como ela conheceu a Doterra, tá? Isso muda, por exemplo, eu conheci essa pessoa numa feira. Quem faz feira aqui? Eu faço direto.
Eu conheci essa pessoa numa feira. Ela comprou um óleo essencial de mim. Depois ela me comunicou pelo WhatsApp porque a gente trocou mensagens. Aí ela foi uma clientezinha minha de varejo. Aí ela se interessou porque ela começou a ter resultado com o óleo. Gente, essa pessoa já me viu em ação. Ela já viu que eu tô na rua. Eu já pinguei óleo na mão dessa pessoa. Ou seja, ela já observou, de certa maneira, um processo que eu fazia anteriormente. É diferente de uma pessoa que vem para você de um lead de internet, que é diferente de uma pessoa que veio de outro consultor que atendia ele anteriormente. Então, ter essa noção de que você vai ter que iniciar uma conversa pelo histórico dela é muito importante, tá, gente? Quanto você ou a empresa impactou essa pessoa antes de ela te dizer um sim, né? E falando disso, você já vai ter uma ideia do que ela conhece de doTERRA ou não, tá? Há 7 anos atrás, esse processo de prospecção de consultores era completamente diferente, tá, pessoal? Ninguém tinha acesso à doTERRA, a notícias, a eventos, a nada. doTERRA hoje, 7 anos depois, é completamente diferente em alcance no Brasil. Então a gente vai ter que ter esse cuidado, nós consultores mais antigos, de começar a entender qual que é o processo de conhecimento da pessoa sobre a nossa empresa, né? Se ela já viu alguma coisa positiva ou negativa, se ela realmente só quer ter aquela ideia de revenda, né? Que porque já conhece outras empresas que fazem isso, como eu vou citar nomes, né? Como Natura, o Avon, ver entendeu? Isso tudo é muito importante você anotar para você começar a criar um hábito de leitura das pessoas, tá? Depois que você recebeu um sim, né? É muito importante essa etapa, até não coloquei aqui primeiro, mas é muito importante que essa pessoa já veja de você uma consultoria profissional. Antes de você sair falando de empresa, de pilar, de negócio, de marketing, você já tem que ter agido de uma forma profissional na sua consultoria com ela. O que que isso implica, pessoal? Precisa que você faça os passos de preparação, apresentação, cadastramento dessa pessoa. Mas ela é minha cliente de varejo, ela só prefere, ela já entrou na doTERRA cadastrada naquela época lá que eles faziam os cadastros com uma laranja. Você precisa rever essa atividade com essa pessoa, cadastrá-la com um kit de preferência ou com uma forma de tratamento, né? Para que ela tenha uma experiência mais completa. Então, a gente vai, nesse treinamento, bater muito nessa tecla. O cadastro dessa pessoa tem que ter sido feito corretamente. Então, esse consultor vai ter muito mais sucesso se ele entender que a cultura da doTERRA já tem um pré-planejamento e não é feito só com vendas de varejo, tá? Ele estando cadastrado, tendo óleos essenciais em casa, já teve resultado, já se interessou, já quer fazer um negócio, te disse um sim, o que que eu faço? Você vai falar com ele sobre se ele tem naquela semana 3 horários para falar com você. É possível fazer no encontro só? É possível, né? Se você for uma pessoa mais habilidosa e é um consultor mais antigo na doTERRA, que aí você consegue compilar e gerenciar o seu tempo e as suas habilidades de comunicação. Agora, se você está começando agora e precisa se capacitar junto ao mesmo tempo, eu sugiro que você fale com a pessoa sobre o interesse de ela ter pelo menos 3 encontrinhos com você durante a semana, para não ficar tão pesado. Nesse primeiro encontro, que é o primeiro passo que eu falo para vocês, é super necessário que vocês comuniquem para a pessoa o que que é a doTERRA, quais são os 3 pilares que sustentam a doTERRA. Quem aqui sabe, pode até colocar no chat, tá? Vou até deixar meu chatzinho aberto aqui. É, e vai ter que falar sobre o negócio, tá? Então, assim, o que que é a doTERRA? A doTERRA é a maior empresa de óleos essenciais do mundo, foi fundada em Utah em 2008. É uma empresa que teve a maior expansão
em relação ao marketing multinível mundial, tá? E continua crescendo exponencialmente. É uma das empresas que mais ganham prêmios na parte humanitária, menção na OMS. Vocês precisam estudar sobre a empresa, saber o que vocês estão fazendo aqui. Vocês conhecem a doTERRA, né? Então, assim, é muito importante que vocês saibam qual é o império que doTERRA está puxando hoje, né? O alcance que doTERRA tem, cultura da doTERRA. A cultura da doTERRA se baseia em três pilares. Um deles é o co-impact sourcing, que é o fornecimento por co-impacto. Esse fornecimento muda todo o jogo do mundo dos óleos essenciais, porque doTERRA detém todo o processo, desde antes das plantas serem colocadas no solo até o pós-venda, que é o cliente final. Isso no impacto social, ambiental e humanitário, que é o Healing Hands, que é um segundo pilar, tá? O Healing Hands é toda a ajuda humanitária que doTERRA faz. Quando eu falo de antes das plantas serem colocadas no solo, eu falo sobre o impacto que a doTERRA tem nas comunidades onde as plantas aromáticas são retiradas. Por quê, pessoal? Nós temos que conhecer que no mundo do natural, nós temos comunidades que fornecem essa matéria-prima e estão geralmente em países abaixo da linha da pobreza. E aí é que se gera o real impacto da doTERRA no mundo. E o CPTG, que é o Certificado de Pureza Testado e Garantido, que é um protocolo que se tornou um marco internacional de pureza. Antes era só da doTERRA, hoje ele é usado como se fosse um protocolo de alcance de pureza no mundo, né? Então ele é muito respeitado não só por outras empresas de óleos essenciais, mas é respeitado por órgãos de controle geográfico, por exemplo, né? Então é muito interessante como a doTERRA construiu uma autoridade que é inabalável hoje no mundo em relação aos óleos essenciais. Eu preciso saber disso? Claro que sim, eu trabalho com essa empresa. Então, isso é cultura, é a cultura da empresa, é como que a doTERRA só fornece se for o melhor. Se não for o melhor óleo, ela tira do mercado, ela não fornece, tá? Negócio. O negócio é preciso falar com a pessoa já logo no primeiro encontro. A doTERRA tem essa esfera, que é a esfera do produto e de todo o mecanismo de processo do produto, e ela tem essa esfera aqui, que é o que levou a doTERRA para tantas pessoas, que se chama marketing multinível ou marketing de relacionamento. Lembrando de uma coisa muito importante, pessoal, a doTERRA é uma empresa de óleos essenciais que escolheu o marketing de relacionamento multinível como uma forma de negócio para que pudesse expandir de forma segura e eficaz entre as pessoas. A doTERRA não é uma empresa de marketing multinível que decidiu ser fundada por algumas pessoas e depois escolheu um produto viável, ok? Existe uma diferença muito grande nisso, principalmente em relação ao impacto que ela tem socialmente, economicamente e como estabilidade, tá? Dentro das suas bases de negócio. Então, antes de qualquer coisa, é isso, tá? Você precisa saber sobre o negócio. O negócio hoje, gente, ele teve uma reformulação mundial. Antes nós trabalhávamos com bases, hoje a gente trabalha com o plano elevado. Quem aqui ainda não fez treinamento sobre o plano elevado, por favor, coloque no chat. A maioria eu já sei que fez, mas eu gostaria de saber se tem alguém aqui que não fez. O plano elevado foi uma reformulação que a doTERRA fez agora, nos anos de 2024 e 2025, fazendo um melhoramento do plano de negócios. A doTERRA está há mais de 16 anos no mercado, gente, e ela nunca regrediu regras que nos prejudicassem. Pelo contrário, a doTERRA segue conselhos de líderes do mundo inteiro, e inclusive ela consultou Blue Diamonds, Presidential Diamonds e acima, para que ela pudesse receber as demandas mundiais do que estava e não estava funcionando no negócio. E isso, gente, é uma segurança imensa para nós. Ou seja, agora o plano elevado, ele conta com bases diferentes e mais libertadoras do que nós estávamos trabalhando antes, tá?
Então é como se restartássemos com mais leveza o negócio e pudéssemos reengajar pessoas, não só novas, mas que já participaram do plano antigo e acabaram não desenvolvendo outras atividades, ou desistiram, né, gente? Que é o nosso objetivo também, reacender aí a fogueira de gente que já participou da Doterra e já amou os produtos e já compartilhou e acabou saindo da equipe. Então, também é uma forma de se reconectar, né? E o que que é marketing multinível? Pessoal, eu quero sempre falar uma coisa muito importante para vocês. A maioria das pessoas aqui dentro teve a oportunidade, por exemplo, de passar numa faculdade, certo? Ou teve um emprego anterior, ou teve até um cargo grande anterior. Não é diferente aqui para nós, o nosso negócio não é diferente de outros tipos de negócio, tá? Nem de franquias, nem de negócios autônomos, nem de CLT, nem de nada. O nosso negócio aqui, ele tem a base de capacitação. Eu vou desempenhar e ter resultados no meu espaço, no meu negócio, conforme eu me capacitar e me melhorar em relação a ele. Então, o marketing multinível, ele precisa ser aprendido, tá, gente? E como que eu faço para aprender marketing multinível? Estudando, lendo e recebendo treinamentos sobre o negócio. Eu sempre falo assim, eu sou formada em História pela Universidade Federal aqui de Santa Catarina. Adivinha o que que eu tive que ler para me formar em História? Livros de História. Pasmem. Aí o que que acontece? A pessoa tá trabalhando no marketing de rede, tá aqui compartilhando, tá no negócio e não lê um livro e não faz um treinamento sobre marketing de rede e como que ele funciona. Então, gente, ser capacitável é muito importante, mas principalmente isso não é lógico para as pessoas. Isso não é óbvio. Então, você, como líder, precisa passar para os seus downlines, para a sua linha descendente, a mentalidade de estudo e capacitação, tá? Treinamentos, participação em treinamentos e tudo mais, tá? Tirando essa primeira reunião, onde eu vou falar sobre, menino, o que que é doTERRA? doTERRA é isso daqui, o negócio é esse, e o marketing multinível é esse é o nosso negócio em doTERRA. Eu vou deixar com que essa pessoa assente as informações, me passe um feedback sobre o que que ela entendeu, né? Eu vou ter esse processo mais calmo, mais tranquilo com ela, né? E aí eu vou marcar a segunda reunião. A segunda reunião já é entrando no plano de negócios, falando para ela o seguinte: nós temos na doTERRA um método de trabalho onde você já pode iniciar resgatando o seu investimento inicial, tá? Que seria o valor que ela investiu no kit dela, né? E eu posso ainda fazer um planejamento do quanto você gostaria de ganhar aqui. O que que acontece? É muito importante vocês fazerem um alinhamento de expectativas, porque às vezes a gente quer mais do que a pessoa quer. Então você precisa fazer as perguntas certas. Você tem que falar assim, ó. Nesse plano, nessa segunda reunião, eu vou te falar sobre o plano elevado, focado em atividades que a gente pode fazer para você ganhar até os seus R$ 500 no primeiro mês ou ampliar ele, né? Até R$ 900 até os 3 primeiros meses. Isso seria bom para você como um início de doTERRA? Ela vai te falar se sim ou se não. Se R$ 500 vai fazer diferença na vida dela ou não. Se R$ 900 em 2 meses vai fazer diferença na vida dela ou não. Tem gente que não vai dizer assim, "Ih, eu não vou fazer isso aí para ganhar isso aqui. Isso para mim não faz sentido nenhum." Entendeu? Tem gente que vai dizer, nossa, se eu tirar 500 pila no primeiro mês, eu vou estar super feliz. Então, gente, gerar expectativa é não alinhar. Tu não pode gerar expectativa sozinho. Você tem que conversar e comunicar com a pessoa. Sabe aquela antigamente que o povo falava, vamos virar diamante, ganhar R$ 40.000 por mês. Gente, isso não existe. A gente precisa partir da expectativa do outro, né? Não é fácil ganhar R$ 40.000 com doTERRA, é um caminho longo.
Vale a pena, com certeza, mas é um caminho longo e a gente não tá aqui para criar uma ilusão na cabeça das pessoas, tá? Então, assim, é trabalho, consistência, capacidade de se desenvolver e disciplina também, né? Então, você já tem que partir desse pressuposto como líder, de não querer ganhar a pessoa com pequenos argumentos assim que não são verdadeiros, tá? Então, isso aqui, a reunião do plano elevado com o poder de três é você mostrar para ela. Inclusive, pode abrir o seu escritório virtual e mostrar para ela didaticamente como que faz para ganhar, tá? E também é uma forma de você falar sobre a mentalidade do marketing de relacionamento. Como que eu vou fazer isso? É através de desenvolver algumas habilidades que os nossos líderes já nos passam nos treinamentos e que eu vou passar para você também, tá? Então, você, líder, tem que ter mais comprometimento em se capacitar para poder se duplicar do que a própria pessoa que está chegando, tá? Você que vai dar a mão para ele nesse momento para poder continuar. Aqui eu coloquei um adendum, tá, gente? Já vou pular ele para lá para a gente ver sobre a agenda básica de atividades, tá? E também sobre os 500 a 900 reais, para que você enxergue no plano elevado como que isso é possível, tá? Então, deixa eu só passar para o adendum aqui. É, adendum número um, tá? Para ganhar 500 reais no primeiro mês. Como é que eu vou fazer para demonstrar isso para o meu consultor que está sentado na minha frente? Primeiro é você conhecer o plano elevado e o poder de três, tá? Segundo, a perspectiva nesse momento é que você fale para ele o seguinte. O nosso objetivo aqui com você, Maria, não é que você fique comprando produtos para você. É que você tenha a sua rotina de bem-estar, tá? Mas que você possa já iniciar um plano de monetização, de recebimento que possa cobrir os seus custos iniciais e que você possa ver as vantagens. Então, assim, ó, eu não vou incentivar o meu consultor a sair comprando um monte de produtos. Eu quero que ele tenha uma rotina de bem-estar e que ele tenha resultados, mas que ele possa passar isso para outras pessoas como um testemunho pessoal e que elas enxerguem a oportunidade de adquirir esses produtos com ele. É isso que eu tenho que criar em primeiro momento com o meu consultor, tá? E geralmente os consultores vêm mega empolgados. Eu vou até dar o exemplo da Sabrina. A Sabrina, amo de paixão, consultora maravilhosa, incrível, um resultado maravilhoso. Quando ela entrou, ela era cliente, basicamente. A gente que já começou a iniciar ela como consultora. Ela já queria comprar todos os produtos. Ela falou assim: escuta aqui, tem um kit aí com todos os óleos que eu quero comprar tudo. E a gente ficou naquela coisa de administrar isso tudo, porque tem gente que se empolga tanto que começa a fazer investimentos altos, porque quer todos os olhos. Então, a gente precisa educar isso à questão de sustentabilidade a longo prazo, tá? Então, assim, não é frear a pessoa. Se ela tem como investir, e ela tá apaixonada, não tem problema, mas a gente tem que pensar que no negócio vai haver mensalmente uma uma parcela disso, que é o LRP, né? Que nós consultores precisamos honrar mensalmente. Então, precisa já dessas informações para o consultor poder se planejar, tá? Vamos ver. Tudo certo aqui, gente? Tá, até aqui tudo bem? Então, assim, ó, o plano elevado, ganhos iniciais. O consultor ele é incentivado a cadastrar pelo menos três pessoas com um kit de 200 PVs, que é o nosso essencial para o lar, tá? Ou seis cadastros com seis PVs, tá? Isso vai ativar ele no plano elevado. Pessoal, aqui eu retorno para a questão da cultura do kit de óleos essenciais. Nós temos hoje a oportunidade de muitos óleos individuais no Brasil, coisa que nós não tínhamos há 7 anos atrás, tá? Lá, 7 anos atrás, nós tínhamos o kit de 10 óleos essenciais e só. Hoje não, nós temos infinitas possibilidades, inclusive de montar kits para um tratamento pessoal para um cliente, tá? Mas eu gostaria de frisar o seguinte aqui: quando a gente trabalha
com a pessoa ter o kit na casa dela, nós estamos reforçando a nossa base de consultoria, que é a consultoria completa e responsável. O que que isso implica? Eu me preparei, eu convidei essa pessoa para uma classe, ou recebi essa pessoa online, ou fiz uma feira e pude ter acesso a essa pessoa. Eu apresentei para elas os benefícios gerais desse kit, onde ela vai cobrir mais de 80% da demanda da família dela, não só dela, mas tudo que ela precisar, 80% ela pode descartar em priori a medicação para poder usar o óleo e poder ter várias experiências. E depois eu acompanho essa pessoa com protocolos e com engajamento no grupo VIP, né? Que é 24 horas de atendimento. Eu faço com ela o passo a passo que doTERRA me ensina. E eu motivo com que essa pessoa me faça indicações. Então, aqui, pessoal, não é, você tem que cadastrar 3 pessoas com um kit de 200. O que que essa pessoa vai fazer? No excesso de emergência dela, ela vai tentar correr atrás de pessoas que ela tem mais afinco rapidamente para que essas pessoas comprem o kit. Para ela bater aquilo, para ela se sentir feliz e para que ela possa também ter o seu retorno, o seu, é, como eu posso dizer, o seu elogio. Gente, aqui você já vai estar capacitando as pessoas sobre por que ela vai fazer o kit, tá, gente? Então, assim, ó, 6 cadastros com 100 PVs. O que que eu falo sobre isso? O cadastro de 200 PVs, a pessoa vai ganhar R$ 140 em cada cadastro, tá? Se ela fizer os 3, ela vai ganhar R$ 420. Mesma coisa, se ela fizer 6 cadastros de 100, ela vai ganhar os mesmos R$ 420, tá? Por quê? Porque ela ganha 20% dos PVs que ela vende. Então, de 200 PVs, ela vai ganhar 20% e nossa moeda na doTERRA, cada PV vale R$ 3,50. E aí a gente multiplica esses 20%, né, em 3,50 e dá esse valor aqui. Então, gente, é possível você incentivar de uma forma correta o seu iniciado, né? Mostrando para ele com o treinamento de 12 olhos, com o treinamento do negócio, com o treinamento de classe, que ele vai poder cadastrar e acompanhar depois essas pessoas com os melhores produtos. E o kit de 200 PVs já vem com o difusor também, tá, pessoal? Então, tudo é um diferencial, ok? Então, a meta, nesse primeiro momento do alcance de bonificação, ele tem que ser matemático. A pessoa tem que ver matematicamente. Senão fica muito subjetivo e a pessoa não vai entender, mas por que que eu tenho que cadastrar 6? Né? Por que que eu tenho que cadastrar se eu só posso pedir tudo no meu ID e vender para as pessoas? Entende? Você precisa mostrar para ela a diferença do PV, que é o meu volume pessoal, para OV, que é o volume de organização que ela está começando a construir. Marketing de relacionamento, pessoal, não é focado 100% na venda direta de varejo. A venda de varejo é aquele rápido, que você consegue trocar produto por um valor e ganhar uma bonificação ali. Mas ele não vai construir rede a longo prazo e não vai construir sustentabilidade. Então, essas são as bases iniciais, tá? Passando o primeiro mês, você já pode fazer um planejamento, ou mesmo nessa reunião, você já fala para ele: olha, vamos fazer o planejamento pelos próximos 3 meses de construção do seu negócio. O primeiro mês vai ser assim, o segundo mês você já pode trabalhar com 3 ou um, ou a sua linha do tempo que você cadastrou, e conduzir as suas atividades para que você tenha 500 pontos totais em LRP nessas pessoas. Não importa se essa pessoa vai comprar um óleo complementar que é de 20 PVs, a outra já quer fazer 50 por conta do clube
de boas-vindas da doTERRA. Então, você tem atividades que você já vai planejar com esse consultor inicial pelos próximos 3 meses, tá? Aí vamos fazer o seguinte: imagina que o planejamento é 500 PVs totais em LRP dentro dessas pessoas que ele cadastrou no mês anterior, tá? Aqui ele já vai ganhar o bônus e você vai explicar para ele sobre o poder de 3 com reforço, tá? Aqui ele já ganha 250 e como ele está com todas as pessoas na linha do tempo dele, ele ganha mais 250. Como essas pessoas que ele cadastrou mês passado, esse mês vão se ativar, né? Cada um com os seus PVs, ela vai ganhar mais 20%. Por quê? Porque essas pessoas estão nos 60 primeiros dias de cadastro, ou seja, ele ainda está recebendo o bônus de início rápido. Então é mais 350 que vai entrar. Então, gente, nós que somos da linha ascendente, temos que passar essa visão de amplificar e monetizar esse meu consultor. Ele já tem que fazer conta desde o início do Terra, tá? Esses 60 dias, eles têm que ser priorizados, essa linha do tempo tem que ser priorizada, é uma construção recorrente, tá? E além de cadastros, o novo consultor pode ser incentivado a fazer vendas diretas e atividades geradoras fora dos pipes, que é preparar, apresentar, cadastrar, acompanhar, né? Fora dos pipes, ele pode, só que não é o foco final. O nosso foco é desenvolver a mentalidade de empreender na rede, ok? Então, assim, eu adoro fazer feira, eu adoro fazer bazar, eu amo esse movimento, mas eu nunca faço isso como uma atividade principal, tá? Então, essa é uma atividade complementar. Então, gente, é muito importante que a gente reveja isso, tá? Deixa eu voltar aqui a minha telinha. Falando dessa segunda reunião, nós vamos para a terceira reunião, que tem que ser logo em seguida da segunda, tá? Pode ser no próximo dia. Então você marca lá, segunda, terça e quarta, Maria. 1 hora em cada dia nós vamos fazer a sua capacitação de iniciação no negócio, tudo bem? Tudo bem. Então, a terceira reunião eu vou te capacitar e vou te dizer por quê. Se você conhecer os 12 óleos essenciais do kit Living Brasil, do kit essencial para o lar, esses 12 produtos vão mudar completamente o seu negócio. E aí você vai focar nessa apresentação dos kits de cadastramento com o intuito de promover a coerência na construção da mentalidade desse novo consultor, onde ele vai saber os 12 óleos, os benefícios desses 12 óleos, o quanto esses 12 óleos estão engajados numa experiência completa do cliente e como eles já estão compilados numa caixinha, onde a pessoa vai levar para casa e ele já vai saber como acompanhar. Então, gente, o treinamento dos 12 óleos às vezes é mais importante em relação à mentalidade do consultor do que ficar falando de multinível o tempo todo, tá? Por quê? Porque ele está ali atrelado à nossa cultura a nossa empresa, tá? Os carros-chefes da doTERRA foram anos de desenvolvimento de produto e a doTERRA botou numa caixinha, gente, algo surpreendente. Todo mundo que acompanha meus treinamentos sabe o quanto eu sou chocada quando eu comecei a estudar os óleos e a complementação e tudo que a doTERRA colocou e estudou para colocar em 12 óleos, gente, em uma caixinha com 12, é algo surreal. Então, se você duplicar isso para o teu consultor, vai ser fácil de você administrar a sua equipe, tá? Se todo mundo souber falar sobre os 12 óleos. Oi, gatinha. Oi. Olha, temos uma convidada especial aqui. Amor, vai lá terminar sua janta. Eu já terminei. Então, que bom. Vai lá pegar surpresinha com o papai. Mamãe tá dando treinamento. É. Filhos, daqui a pouco tem mais um para entrar na sala. Então, na construção da mentalidade, sem perder o propósito, porque o que que eu falo? Gente, é bom ganhar dinheiro com a doTERRA, nós queremos iniciar a doTERRA ganhando as bonificações máximas, monetizar ao máximo, ter resultado, ter título. Só que quando a gente faz isso com propósito,
não tenho que seja o que nos abale na do terra. Porque quando você recebeu o depoimento daquele cliente teu, que você até estava meio receoso por ele ter pego o kit meio na apresentação, você vai ver que tudo vai fazer sentido para você. Então, trabalhar com propósito vale muito mais do que trabalhar querendo só sucesso e titulação, tá, pessoal? Como que eu vou fazer isso? Daí você vai falar para ele nessa terceira reunião. Como é que a gente vai fazer para engajar pessoas, vender kits de cadastramento e acompanhar clientes? A gente vai chegar, depois, no final dessa reunião, vocês vão fazer uma meta de essa pessoa ter uma lista de contatos, tá? Que eu chamo de lista caracol, tá? Efeito espiral caracol. Onde nas primeiras pessoas ela pode ter todos os familiares e amigos íntimos que ela já tá pensando na cabeça. Depois ela vai ter pessoas que são amigos dos amigos, conhecidos, o cara que ela conhece da farmácia, não importa. Ela vai fazer uma lista degradê, tá? Entre os que são mais próximos dela, para os que são menos próximos dela, tá? E o que que acontece? Nesse encontro, é bom que você, consultor, líder, fale para ela o seguinte: vamos marcar 3 eventos. Nesses 3 eventos, até 5 eventos, tá? É sempre bom que, na verdade, supere um pouquinho a expectativa de vocês, tá? Deixa a coisa alcançável, mas não deixa tão confortável. De 3 a 5 encontros, seja online ou seja presencial, e aqui é muito importante que você saiba da sua realidade, tá? Por exemplo, o meu consultor não é da minha cidade. Ele está a 300 quilômetros daqui. Então, toda essa capacitação pode ser dada online e os encontros serão online também. É um pouquinho mais desafiador, mas não é impossível, porque nós crescemos muito na pandemia, onde nós não podíamos pingar a gotinha na mão das pessoas, mas só de você falar dos benefícios, elas se encantam. Então, você vai falar para ela o seguinte: dos 3 a 5 encontros primeiros, eu estarei com você, tá? Só que você não pode falar, marca aí e eu compareço. Não, você vai fazer todo o processo de capacitar para ela fazer o convite correto, acompanhar esses convites com ela, se certificar que as pessoas estarão lá nesse dia, levar amostras, ensinar como fazer amostras. Porque assim, eu acho que eu estou numa sala com consultores experientes, na sua maioria, né? E quem não é tão experiente, nunca ouviu falar disso, precisa muito conversar com sua linha ascendente, tá? Mas nós temos todo esse treinamento. Inclusive, tem um treinamento de amostras, pessoal, que eu vou colocar no link, depois eu vou fazer um grupo com vocês, para jogar lá o material, tá? E tem um treinamento sobre como fazer amostras e acompanhar e fazer convites, tá? Então, assim, ó, é preciso, antes de qualquer coisa, que você, líder, que quer que a pessoa faça a marcação desses eventos, engaje primeiro. Suelen, estou tratando com um consultor, ele é um pouco tímido, ele não sabe como falar com as pessoas ainda, mas ele tem muita vontade, ele está se capacitando. Faça você o evento. Chame você a classe. Chame você os convidados. E chame ele para que ele dê um testemunho sobre como foi bom o óleo essencial para ele. Faça com que ele se sinta à vontade e que seja uma atividade em que você lidera. Você sabe onde está pisando. Então, assim, às vezes a gente quer muito que o consultor já adivinhe e faça coisas que, na verdade, nós também precisamos priorizar e fazer, né? Então, isso muda o jogo totalmente, tá, pessoal? O que que acontece aqui? A Doterra chama isso de início forte. Eu não tô falando isso da boca para fora. Se você pegar lá na Doterra e colocar início forte Doterra, vai aparecer uma planilha onde passo a passo do que eu estou falando aqui já acontece na Doterra há 16 anos, ok? Então, tudo que eu estou falando para vocês é mais do que validado, é mais do que sucesso, tá? E outra coisa, gente, Doterra tem sucesso independente da gente.
Então, cabe a gente abraçar esse sucesso que a Terra tem e caminhar dentro do nosso próprio negócio, tá? Etapa 2, planejamento de tarefas. Acho que é muito importante planejar tarefas, por quê? Porque muitas vezes o consultor, ele tem uma motivação inicial, mas é preciso de um acompanhamento recorrente para que ele possa ter consistência e que ele saiba que mesmo que ele erre, ou que acontece alguma coisa, uma objeção, você está ali junto com ele, você e a equipe, né? Então, ajudar um novo consultor a alcançar o título de elite equivale a 3.000 OVs, tá? Ai, Sueli, mas a gente vai começar logo no primeiro mês correndo para os 3.000 OVs? Não, a gente tem etapas anteriores ao elite, certo? Nós temos o manager, que é 500, nós temos o director, que são 1.000 OVs, nós temos o executive de 2.000 OVs e nós temos o elite de 3.000. Mentalidade de negócio não se constrói do dia para a noite. É preciso ter paciência no processo de aprendizado de cada pessoa. O Elite aqui, pessoal, eu vou dizer uma coisa para vocês. Na nossa equipe, a média de uma pessoa chegar na Elite é de 3 a 6 meses. E é a média mundial, tá? A equipe de Tributerra está dentro da média mundial. 3 a 6 meses. Para a pessoa se tornar um elite. E digo mais, depois que ela se torna elite, que ela consegue se duplicar, eu sempre falo, eu tenho a maior honra e o maior orgulho da equipe, porque qualquer premier da nossa equipe pode subir num palco da convenção e falar sobre dores de crescimento, sobre como que foi, cultura, sobre tudo. Porque aqui a gente não promove esses exageros de titulação. Em 2 semanas eu fui elite, e em 3 meses eu fui diamante. Não, gente, aqui a gente cultiva mesmo. Nós somos agricultores aqui, nós não somos caçadores, tá? Então nós temos resultados a partir do aprendizado e capacitação de pessoas comuns. Ninguém aqui é do marketing multinível, eu não sou, né? E eu desenvolvi essa capacidade de fazer isso. E é isso que a gente quer, tá? Então você vai ter que definir planos de ação que sejam dentro da rotina que essa pessoa pode ter com você, Terra. Eu, por exemplo, tenho 3 filhos e trabalho hoje com Doterra de part-time, tá? Que é tempo parcial. Antes eu trabalhava full-time com Doterra, que era das 9 às 18 horas. Agora, tem gente que vai ter 2 horas, 5 horas por semana. Então, cada pessoa também vai te apresentar o que que ela tem de desafio para que você possa planejar com ela, tá? Então, definir um plano de ação inicial é explicar o que significa um elite, né? E como isso é um passo sólido para construir uma equipe e ganhos consistentes. Isso aqui é negócio, tá, gente? A pessoa abre um negócio aqui, ela é responsável. Os resultados de cada um, eles estão dentro do tempo em que ela vai poder desenvolver, tá? Então você não pode falar, ah, não, em 3 meses você já vai estar ganhando o que você está ganhando, mas a pessoa está trabalhando 1 hora, 2 por semana. Então vai ter um tempo de dilatação maior para bater isso, enquanto tem pessoas que são super ágeis, né? E isso faz parte do nosso polimento como líder, a gente tem que compreender, né? Clareza sobre como alcançar os 3.000 OVs. Primeiro, um elite, gente, ele já não tá mais sozinho. Atenção. Por isso que eu digo que a construção de 3 meses é importante ter um engajamento, principalmente relacionado a cadastros, a construção de uma rede. Por quê? Quando ele chega à elite, ele já tem pipocando ali na rede 1 ou 2 pessoas que querem desenvolver, que querem começar também. Ele já tem pipocando na rede aqueles super clientões. Ele já tem indicação vindo de um outro cadastro que ele fez. Ele já sabe fazer evento, ele já sabe apresentar um pouco do plano, ele já tem uma conversa mais engajada com outras pessoas da equipe. Então, assim, ó, vendas pessoais para família, amigos e clientes de varejo, essa pessoa já passou por um processo, ela já está conseguindo levantar de 500 a 1.000 vezes. Ela já faz feira, já participou de um evento de mulheres empreendedoras, já fez um standzinho lá para apresentar produto. Então, assim, ser um elite na Doterra não é no mesmo mês. Muitas vezes não. Então você precisa, como líder, saber o seguinte: qual que é o tempo de dilatação que eu tenho com essa pessoa? Quanto tempo eu tenho que planejar com ela?
Isso demanda paciência, isso demanda processo, né? Foco em novos cadastros sempre. Lembrem-se, pessoal, o Elite é produto, é crença no produto. Nós temos três degraus, degraus ou degraus? Agora me confundi no português. É, degraus. Três degraus principais que a gente precisa entender. O primeiro, que é o que a pessoa recebe, é aquela paixão pelo produto, é a crença no produto, tá? Quando ela começa a acreditar no produto, ela começa a querer desenvolver com você, ela quer vender, ela quer compartilhar. Depois dessa crença, vem a crença no negócio, que é o começo, que é o elite. Ele começa a acreditar que esse negócio pode ser bom para ele, pode dar certo. Então, essas duas etapas, elas estão coligadas no elite. Quando esse elite já está mais sólido, né, que ele está ali, executivo, elite, tem mês que eu não bati o elite, mas cheguei perto, aí tem a crença nele mesmo. E esse terceiro degrau aqui, gente, é o que vai te manter no negócio de forma consistente. Eu já fiz esse resultado acontecer, eu já tive depoimento bom com meus clientes, eu já sei como que ganha poder de três de primeiro nível, eu já estou construindo a base do segundo, eu já participei de um evento da Doterra e eu comecei a acreditar em mim. E tem gente, pessoal, que nessa etapa aqui é que freia tudo. E aí a gente tem que trabalhar muito a mentalidade. Por quê? Porque às vezes a pessoa é boa, ela vai para feira, ela vende, ela comunica, ela cadastra, ela acompanha, só que ela tem medo de quando outra pessoa fala assim para ela. Isso aconteceu já com vocês? Meu Deus do céu, essa pessoa me falou sim. Até acho que essa pessoa é superior a mim. Ela tem mais habilidades do que eu, não sei como que eu vou conduzir ela. É por isso que esses treinamentos são importantes, para que você tenha passo a passo. Tá? Então, assim, ó, o terceiro é sobre você ser capaz, tá? De passar esse passo a passo para uma pessoa, mesmo que você olhe para ela e pense, nossa, essa mulher vai ser diamante em 3 meses, mas não. Faça o processo dos passos que você vai ver se realmente essa pessoa é quem você pensa que é, tá? Ou pode ajudar outra pessoa a destravar habilidades, né? Então, foco nos cadastros, com consultoria completa, com engajamento profissional, tá? Dentro da cultura do Terra. Você vai ter o apoio da equipe. É muito importante que os elites nessa hora, executivos, elites, eles tenham um engajamento com a sua linha ascendente, principalmente, as pessoas que eles confiaram no negócio, com os seus descendentes, que é já duplicando atividades, e com seus clientes já cadastrados. Só cadastrar, a pessoa comprou e eu sumi, não funciona nesse negócio. Tem que acompanhar, tá? E fazer também clareza com atividades de classes, listas, eventos, promoções e indicações, tá? Gente, uma pessoa que indica você para outra pessoa, a chance de conversão é de 87% a mais do que se você tivesse chegado nessa pessoa numa linha mais tênue, tá? De indicação. Então, alguém que já teve resultado do produto falar assim, não, fala com a Sueli que o meu filho parou a tosse dele, ela tem o Brit lá. Fala com ela. Essa pessoa já veio para comprar, tá? Então eu tenho que fazer a consultoria com ela e falar para ela da forma com que ela pode ver que tem uma chance de ela ter um kit mais especial para a família dela do que somente um produto. Nunca escolha pela pessoa, tá? Dê a opção, seja profissional e a pessoa escolhe de você, tá? Mesmo que ela já venha, ai, não, eu só queria comprar o Brit. Tudo bem, eu vou te passar aqui todas as informações sobre o Brit, os valores, tudo certinho. Mas deixa eu te falar, na Doterra também tem essa oportunidade, tá? E fale para ela do cadastro e de que quando ela tem um ID, uma senha e ela comprou um kit da Doterra com você, ela tem sua consultoria vitalícia. E essa é a única empresa no mundo que te coloca um consultor à disposição para ajudar você a usar os óleos essenciais com segurança. Você pode ir em qualquer lugar e comprar qualquer outra marca. Nenhuma marca garante que você vai ter consultor, grupo, equipe e empresa para te dar suporte posterior à tua compra. Então, isso é muito importante de você cultivar entre os teus clientes, tá?
Foco total no produto e no resultado. Ganhar crença no negócio faz ter crença em você mesmo. Então, elites, foca no produto. Aprendam o produto, aprendam a usar, e se engajem nas atividades. Ah, Suelen, precisa ser aromaterapeuta para ser. Não precisa ser aromaterapeuta. No Brasil, hoje, a gente pode indicar tranquilamente o boca a boca, tá? É assim que a gente forma a rede aqui. E principalmente compartilhar. Gota na mão é sempre a melhor opção, tá? Tarefas: ensinar a usar as ferramentas prioritárias do sistema. É nosso dever como liderança que a gente sente com essa pessoa num horário e fale: olha, vamos abrir o seu escritório virtual, vou compartilhar a tela aqui com você e nós vamos ter uma aula juntos sobre como que você vai manejar o seu sistema para que você saiba fazer. Primeira coisa e mais importante, como que eu faço meu pedido de fidelidade, o meu LRP, que são aqueles 100 PVs mínimos que eu posso fazer como consultor para me manter ativa no meu negócio, tá? E como que eu faço para usar os meus pontos de cashback que eu já ganhei desde que eu cheguei na Doterra, né? Então, assim, ó, para evitar problemas, pessoal, a gente precisa ensinar a pessoa a fazer o seu próprio pedido, editar o seu pedido, lembrar que tem que ter 100 PVs no carrinho, né? Deixar ele programadinho. Lembrar essa pessoa que precisa ter ali cuidado com o cartão de crédito para não ter pedidos recorrentes que ela não queira. Então, tudo isso é uma forma de ensinar a ela a se projetar depois para outras pessoas. Entender os relatórios e siglas. PV, OV e CV. Quem que sabe o que é CV aqui na sala? Cadê meu chat? Quem que sabe? Quem sabe o que é CV? Então, assim, ó, personal volume, né, que é o volume pessoal, organization volume e current volume, que é o valor que a gente recebe por cada PV que a gente gera na nossa rede, tá? Então, o CV é o valor que a Doterra nos paga pela nossa bonificação, tá? Poder de três, árvore gráfica, equipe e etc. Na verdade, essa parte aqui do escritório virtual é uma das mais importantes para que a pessoa faça uma leitura do seu negócio. E eu sempre incentivo que todos os dias o consultor de bem-estar entre no seu sistema para verificá-lo, tá? Pessoal, eu sei que muita gente usa somente o celular para isso, tá? Não quero dizer para você que você tem que comprar ferramentas, muitas pessoas não querem, não têm em casa, mas eu digo para vocês, é bom você ter um computador para o seu trabalho, tá? Para que você possa acompanhar seus treinamentos, para que você possa é, ter um pequeno momento de escritório na sua casa, que é onde você vai planejar suas atividades, você tem uma agenda, você tem um computador, você sabe, gente, não é nada caro, nada impossibilitado, até se precisar de recursos e apoio, é muito importante procurar isso, ajuda dentro da equipe, mas é importante você ser também profissional nessa parte, tá? Tenha o seu espaço de trabalho diariamente. Nós líderes precisamos ajudar a cadastrar, a ensinar como que o novo consultor cadastra pelo escritório virtual, tá? É muito importante. Segundo, não fazendo pelo escritório virtual o cadastro da pessoa, como que ele faz para enviar o link de cadastro para o prospecto dele se cadastrar? Muito importante que a linha ascendente esteja atenta, se seus consultores todos sabem disso, né? Acompanhar a loja e as promoções. Pessoal, já vou puxar a orelha aqui de um monte de gente, inclusive gente antiga. É muito, muito frustrante para líderes que dão treinamentos recorrentes. Chega uma pessoa e fala lá assim, ó, ah, quanto que custa o Lemon? A pessoa está no grupo de consultores, ela tem a senha, login e senha da Doterra, ela tem a coragem de entrar lá e falar assim, ah, alguém aí tem a lista dos produtos com os preços? Isso é falta de gerenciamento da sua própria habilidade e capacidade de ir lá no seu escritório virtual, tá, gente? Isso não é bem visto pela equipe. Um consultor, antigo ou novo,
Os novos eu perdoo, tá? Os bem novinhos. Mas assim, ó, isso faz parte do seu trabalho. É você saber identificar as ferramentas e as principais você saber administrar ou guardar elas para você, tá? É a mesma coisa que a gente entra numa empresa e eles nos dão atividades para fazer e logo depois a gente abandonou ali, não sabe mais quais são as atividades. Tem que ter um pouco de atenção, sabe? Lojas e promoções, estar atento às promoções, se elas estão válidas, se não estão válidas, como é que é, se tem produto, se ele está no estoque. Vai lá na loja, pesquisa, é tão gostoso ver os produtos também, né? Materiais de suporte, líder, ajude ele lá no escritório virtual a entender que tem a parte de materiais de suporte, tá, pessoal? Até cartão de visita lá no material de suporte tem para você personalizar. Tem os guias, tem o início forte lá, vídeos de como editar seu LRP. Lá nos materiais de suporte são maravilhosos da Doterra, tá? E no site da Doterra, ainda mais, tem até os olhos em alta resolução para que você possa postar no seu Instagram, caso você queira, tá? Então é muito bacana, a Doterra nos dá muito material. Call center e WhatsApp. Gente, aqui também líderes, não retenham a sua equipe. Não achem que vocês são pai e mãe de equipe. Vocês precisam capacitar os seus consultores para serem independentes. E um principal ponto, eu acho, é o relacionamento que o seu novo consultor vai ter com a Doterra. E isso, gente, geralmente as pessoas talham, acham que a equipe é a Doterra. Não, a equipe é a família que te recebe para te ajudar no caminho de Doterra, mas o seu relacionamento com a Doterra é você com ela. Então, assim, ó, tive um problema com o meu pedido. Call center, liga ou manda um WhatsApp. Você precisa resolver o seu pós-venda. Ah, porque eu não recebi o meu brinde. Call center, WhatsApp, Doterra. Não é o seu líder. Muitas vezes o seu líder não consegue te ajudar. Ele também teria que ligar no call center, tá? Então, gente, o call center da Doterra é maravilhoso, o pós-venda da Doterra é incrível, mas a gente às vezes tem que pegar e ir lá chamar eles para resolver a nossa demanda. Não é o seu líder que resolve o seu problema e muitas vezes é aí que se gera alguns atritos, porque a pessoa confunde a Doterra com o líder, tá? Então, ensine ele que o call center é a principal ferramenta e a mais rápida para resolver um problema. Ai, girou meu LRP lá e era um produto que eu não queria e eu não vi que estava no meu cartão de crédito. O que eu faço para pedir estorno? Call center. Seu líder não vai conseguir te ajudar, tá bem? Acompanhar o novo consultor semanalmente, o que está iniciando. Gente, em uma semana a pessoa está super empolgada, na outra semana, se você não falou com ela, não ajudou ela, ela pode desmotivar, porque é um caminho que ela não conhece ainda. Você é a luzinha, a vela que vai conduzir ela pelo caminho que ela não conhece, tá? Então, fazer check-ins semanais, rápidos, 20, 30 minutos. Vamos fazer a nossa chamada hoje, Maria? Você pode nesse horário, né, que a gente já tem pré-marcado. Vamos sentar, vamos conversar, vamos falar de atividades. Saiba qual a disponibilidade de tempo essa pessoa vai ter para você, não, né, tentar fazer coisas muito longas com ela. Tarefas enfatizando a comunicação é algo muito importante, porque na equipe nós não estamos sozinhos, nós trabalhamos com uma rede de pessoas que temos linhas ascendentes e descendentes e dependem muitas vezes de comunicação. Aqui, gente, é um termômetro, tá? Eu, como líder, já falo para vocês que estão formando outros líderes. Ah, eu quero fazer, quero fazer, quero fazer. Vamos sentar, conversar 20, 30 minutos? Ai, hoje eu não posso, amanhã eu não posso. Chegou no outro dia, ai, pois aconteceu tal coisa, eu não vou poder. E aí ela começa a empatar teu tempo. Gente, já é uma pessoa que não está com compromisso com você. Você está compromissado com ela, mas ela não com você. Então, assim, ó, gente, não namorem pessoas que não querem namorar com você, tá? Isso é platônico. Então, vamos lá. Ok, então aí você começa a pontuar a produtividade que vai vir desse consultor. É um conhecimento que você vai adquirir com o tempo, tá? Insistir demais para que a pessoa esteja com você é outro termômetro, tá? Então você vai ver se ela está interessada. E eu sempre falo, ela tem que querer mais do que você, tá, gente?
Pergunta durante a semana, né, nesse acompanhamento, quantas conversas que ela teve com pessoas sobre o produto, se ela enfrentou objeções que você pode ajudar, porque você já enfrentou muitas, né? Como que ela se sentiu? Se ela se sentiu mais à vontade para fazer uma classe, mas ela não gostou muito do online, ou o contrário, ou se ela se sentiu super motivada numa feira, mas ficou meio, essa semana eu não produzi tanto porque eu sou um pouco tímida para falar com pessoas, né? Tentar entender quais são os desafios pessoais nela. Na casa, por exemplo, eu tenho desafios pessoais do tipo, meu filho ficou doente, eu não consegui fazer tal coisa. Eu passei mal na sexta-feira, né? No sábado eu não consegui dar o treinamento. Eu tenho os meus desafios pessoais, todos nós temos. Então, compreender isso e conversar com ele, para saber que isso é empático também, né? E ajustar a rota, sem pressionar, motivar. Não é para chefiar ninguém, tá, gente? Liderança não é chefia, tá? Eu tô em cima de você, você não fez, nada de cobrança. Você precisa ter processo no tempo da pessoa, tá? No Addendum 2, pessoal, dessas atividades, depois vocês vão ter isso aqui, tá? Ó, tem um roteirinho de acompanhamento. Por exemplo, né? O início da semana você vai estabelecer as metas para a semana, uma visão para a semana, para que essa pessoa se tenha motivação e saiba o que fazer, né? E vou dizer para vocês, tá, gente? A maioria das pessoas não consegue fazer metas pessoais para si mesmas, mas elas são ótimas em seguir metas se elas forem comunicadas pela liderança. Tá? Eu vou dizer que eu sou um pouco assim, tá? Quando o Doterra fala para mim o seguinte, Suelen, faça 3 cadastros e ganhe um pétalo. Eu vou fazer 3 cadastros. Eu sou ótima com gente que me passa meta. Suelen, se você bater 4 vezes diamante, você vai lá pro Raiz, vai viajar, né? Vambora, galera. Eu sou ótima. Agora, eu criar isso, às vezes, não sou muito boa. Então, muitas pessoas são assim. Eu sou ótima quando alguém me desafia, me fala. Não, ó, te desafiar. Vou estabelecer uma meta na semana. Vamos fazer 3 cadastros na semana? Eu vou te dar um óleo essencial para cada cadastro que você fizer. Pronto. Pode ter certeza que eu vou bater. Eu sou interesseira pra caramba. Eu gosto de ganhar. Então, assim, além do dinheirinho que eu vou ganhar de você ainda mais um presente. Vou, então vamos embora. Então, gente, muitas pessoas se motivam assim, tá? Lembrem disso. Não tenham medo de falar de metas com as pessoas, porque geralmente é isso que motiva a pessoa a fazer alguma coisa, tá? Planejar ações concretas, tá? Quantas conversas nós vamos fazer o seguinte, Maria? Vamos fazer 10 amostras de Peppermint. Essas 10 amostras a gente vai colocar na mão de 10 pessoas, tá? Dessas 10 pessoas, nós vamos, daqui um dia, falar com elas. Claro, se você estiver dentro da mesma cidade do teu consultor, tá? Mas você pode também fazer online essa atividade de desafio com ele, tá? Olha, vamos procurar uma feira aí na tua cidade, onde a gente pode demonstrar os produtos, uma academia que a gente possa levar o colágeno. Então, assim, ó, tem que ser concreto. A pessoa tem que ver a situação acontecendo. É a mesma situação que eu crio com os meus clientes, tá? Por exemplo. Ana, você vai deixar o seu tangerina do lado da sua cama. Quando você acordar, você vai pingar uma gota e vai dar lá. Ela já viu tudo isso acontecendo no cérebro dela. Isso chama antecipação, tá, pessoal? São questões psicológicas. Quando você faz atividades concretas e fala delas, o passo a passo, a pessoa que está recebendo vai conseguir concretizar, manifestar mais essa atividade. Do que você falar assim, ó. Com quantas pessoas você vai entregar? Ela vai dizer, eu vou ver. Ela não sabe, isso é subjetivo, é você que tem que falar quantas, tá? Você é o líder lidera, tá? Capacitação pessoal, peraí, gente, deixa eu ver aqui. Capacitação pessoal, estudar sobre os olhos, tá? Ó, você tá vendo que tem as horas aqui de atividade por semana? Tô colocando aqui. Por exemplo, para eu tratar as metas claras nos próximos 7 dias e as atividades. 4 mais 3 horas por semana, mais 7 horas. Gente, isso tudo aqui que dá para fazer durante uma semana não passa de 15 horas por semana. É part-time, é tempo, é parcial.
tá? Inclusive, uma das minhas líderes pediu que fizesse uma agenda de tempo parcial. Essa é uma agenda de tempo parcial com o teu cliente, tá? Com o teu consultor. Capacitação pessoal é a coisa mais importante. Então, assim, ó, conhecer os olhos, estudar sobre eles, né? Ler livros, escutar áudios, principalmente voltados ao nosso negócio, né? Participar dos treinamentos da Doterra de liderança toda segunda-feira. E isso vai te engajar, isso vai engajar o teu consultor, vai te reacender uma chama, tá? Então, tudo também é um desafio para nós, a liderança, a gente se reciclar. Então, esse é um caminho de reciclagem, tá? No meio da semana, quarta ou quinta-feira, é checar o andamento com o seu consultor novo, né? Resolver principalmente obstáculos, principalmente objeções. Todo mundo aqui sabe como foi o seu próprio início. A pessoa olhava pra gente e falava assim: ah, não, isso aí, cheirinho não funciona, não. É, não funciona. Só isso já quebrava a gente no meio, nós não sabia como é que fazia para continuar. Ah, não, porque a minha vizinha comprou e não funcionou com ela, não. E aí eu não sei. Acho que não vai funcionar comigo. Também já é uma objeção. Ah, é muito caro. Tem óleo mais barato. Outra objeção. Quem está iniciando não consegue resolver sozinho. Precisa capacitar, tá? Dar apoio estratégico. O que é apoio estratégico? Eu antecipo também o que pode acontecer com o meu consultor e já aviso ele. Olha, nessa classe de olhos, você pode ter certeza, vai ter uma pessoa que vai falar tal coisa e tal coisa de ruim. E aí a gente vai agir dessa maneira, tá? Ter materiais, vídeos, por exemplo, o que que eu gosto? Ah, mas isso daí eu não sei porque não sei se dá resultado. Não, nós temos artigos científicos que falam sobre o benefício da copaíba na parte do sistema nervoso. Nós temos um estudo aqui, mando para ele. Pronto, eu matei com classe a objeção sem ficar emocionalmente abalado. Então, muito pessoal da liderança, a gente vai ter que lidar com a parte emocional do nosso consultor, tá? Jesus amado, já passei um monte aqui do horário. Vamos lá. Final de semana, sábado e domingo, manter a motivação dessa pessoa, né? Dar parabéns pelo resultado, pelas pequenas vitórias, reconhecer, dar feedback positivo para essa pessoa, evitar que essa pessoa se sinta deixada, assim como que no final da semana eu achei que as coisas teriam ido bem, mas não foram tanto. Você vai para a parte de motivação dela, do como ela se capacitou, isso também já vai trazer resultado para ela no futuro, né? Então, é sempre ter essa linha de análise também da pessoa, tá? E aí, também fazer esse ritmo, né, de compreensão de metas. Quanto que tá faltando para bater um elite, quanto tá faltando para bater um director. Se adaptem, né, ali com as metas da equipe, né? E as dicas extras é que incluir essa pessoa em grupos de suporte, tá? Então, assim, ó, eu cadastrei, a pessoa me disse sim, eu já fiz as reuniões. É muito importante que ela se sinta envolvida com o time, que ela conheça outras lideranças, que ela seja incentivada a participar de treinamentos de crosslines, que ela entenda isso, que do Terra, na verdade, não tem rivalidade. Nós não temos rivalidade com outras equipes, nós temos ajuda mútua, né? Então, grupos de suporte de clientes e consultores, ela pode estar lá para aprender e para perguntar também. Criar, aí assim, gente, esse é o que é um método que eu gosto muito, tá? Eu gosto de criar um grupo só com a pessoa no início, tá? Para ajudá-la com materiais sobre os olhos, cards sobre os óleos essenciais, depoimentos que eu já tive dos meus clientes e que rodam também por toda a doTERRA, que são incríveis, tá? Vídeos sobre os olhos e educação continuada. Isso parte de produto. Um grupo sobre parte de produto. Para que é isso, Suelen? Também para a pessoa não ficar o tempo todo lá pedindo a mesma coisa no grupo. Que a galera mais velha, macaca velha, já não gosta tanto. Então, faça você a sua parte como líder de ajudar essa pessoa a ter um arquivo, a ter materiais, tá? Isso é materiais. A doTERRA nos dá, nós damos também. Criar um grupo com protocolos e formas de uso para duplicação. O que que é? Tá lá no grupo um protocolo sobre dor de cabeça, enxaqueca? A única pessoa que tem o direito de não se capacitar e me pedir 30 vezes a mesma coisa é um cliente.
Se eu sou líder e sou consultor, eu tenho um grupo comigo mesmo no WhatsApp lá, protocolo de enxaqueca, protocolo para infecção urinária, protocolo. Por quê, pessoal? Porque geralmente a via de ação do óleo essencial é muito parecida no organismo da maioria das pessoas. Só se realmente eu já usei esse protocolo com peppermint para alguém que teve dor de cabeça e não passou, o que que eu posso usar a mais? Aí eu vou recorrentemente no grupo perguntar, tá? Então isso é muito fácil, já está na nossa mão. Isso se chama organização de trabalho, tá? Materiais sobre os kits. Esse é um outro grupo que eu tenho comigo mesmo e sempre incentivo que cada um tenha o seu grupo com materiais sobre os kits. Aqui, kit essencial para o lar, de tanto que seria no varejo, portanto, tá? É, ali do kit essencial para o lar, qual a forma de parcelamento, quanto que é a parcela, é, enfim. O e-book dos 12 óleos, o e-book sobre como usar esses 12 óleos, já ali no WhatsApp, tudo separadinho. Cada kit tem sua. Sobre o difusor, material sobre o difusor, isso tudo, gente, são materiais de venda. A pessoa me perguntou, pá, tá na mão. Eu já tenho, eu já consigo engajar essa pessoa numa conversa sobre custo-benefício, tá? Então, assim, isso é tudo coisa que eu posso incentivar o meu prospecto a ter e já ser independente, para que ele não precise ficar me perguntando o tempo todo, tá? E outra, por favor, pessoal, ajude com que o seu prospecto, já desde ali como executivo, elite, já tenha o seu próprio grupinho com as pessoas que ele cadastrou. Aí você tá lá junto, né? Aí você já incentiva. Mandem lá, olha, teve o Costa Abril, que foi o lançamento da Doterra. Esses são os benefícios desse óleo. E vocês começam juntos a ter um engajamento com também suporte para os clientes, tá? E incentivos ou premiações extras, que é o que eu sempre gostei de trabalhar também com os meus consultores. Fazia muito ainda como elite, né? Eu mesma como elite já ajudava as pessoas abaixo a terem essa motivação extra, né? E também, seja com óleos essenciais, às vezes uma frasqueirinha para a pessoa colocar os óleos. Às vezes eu ganhava alguma coisa do Terra e eu repassava. Então, isso tudo, gente, ajuda muito no início, tá? Ia duplicar também. E assim, pessoal, falando sobre consultores novos, digamos que startar uma pessoa que ainda não esteve no negócio é muito mais, muitíssimo mais fácil do que você reabilitar ou recuperar uma pessoa que já teve até sucesso com Doterra e acabou abandonando ali o projeto. Essa foi também mais uma forma, mais uma líder que me solicitou, né, para que eu colocasse aqui no treinamento hoje. Eu acho muito importante a gente falar sobre isso, tá? É, com a licença dos novinhos da sala, nós que somos mais antigos na Doterra, nós passamos por algumas eras de Doterra, né? A primeira era que foi o pioneirismo na Doterra, logo que chegou no Brasil, tínhamos poucos produtos, meu Deus, demorava 45 dias para chegar a caixinha, a gente tomava um xingamento violento ali do povo achando que nós tínhamos enganado eles, porque era importação que a Doterra estava fazendo. Depois nós tivemos a era pandêmica totalmente online, né, galera? Que foi uma loucura. A gente tinha um engajamento enorme com a equipe, foi maravilhoso por um lado. Nós nos reinventamos. Depois teve a era digital da Doterra, que foi uma era explosiva, assim, ó, de um monte de consultores batendo títulos enlouquecidamente. Foram eras que nós passamos por Doterra. Depois nós tivemos a mudança do corporativo da Doterra com o assentamento dos resultados, né? Então, assim, a gente teve a época dos haters, né, da Doterra, né, gente? Ô, glória! Que nós, ô, época das objeções fortes que nós passamos por ali. Então, assim, ó, nós navegamos por mares em Doterra, nós mais antigos, que nos deram uma carga, né? Nos deram algumas rugas, alguns cabelos brancos, mas também nos deram um conhecimento muito forte sobre o negócio. Então hoje a gente está precisando entrar na próxima era, última não, né? Para a nova era do Terra, que é um novo plano de carreira. E a recuperação também, a nossa reabilitação. A gente quebrou alguns ossos aí. Eu gosto muito de falar que o LR
Adoro o LR. Ele fala que a gente passou por uma quimioterapia agora há pouco tempo, então nós estamos meio sem dente, sem cabelo, mas nós estamos nos recuperando muito bem dessas fases de, de altos e baixos, né? Mas que Doterra sempre continuou crescendo. A gente é que precisou passar por tantas transformações, né? E não é por acaso, tá, gente? Eu sempre penso que nosso destino, às vezes, é passar por várias coisas. Quem tá há mais de 5 anos da Doterra precisou passar por isso. Nós precisamos amadurecer a nossa liderança de alguma maneira e agora nós podemos nos reciclar para tentar iniciar pessoas de uma forma mais leve, né? E aí, o que que acontece agora? Nós queremos restartar tudo dentro da cultura. A cultura da Terra vai ser recuperada de uma forma muito bonita agora, né? Voltando ao básico, voltando ao que realmente importa, sem discursos muito elevados, de grandes, de líderes em 2 meses, em 3 meses, assim, recebendo titulações absurdas, que nós, no final das contas, sentimos que talvez, será que a gente está errado e não está batendo isso tudo? Não, estamos aqui, estamos de pé, né? E nesse caminho, gente muito boa passou por nós e que acabou deixando o negócio. E eu gostaria muito que nós, líderes antigos, a gente começasse a recuperar alguns relacionamentos de pessoas que realmente valem a pena. Até eu digo que faz mais ou menos um ano que eu estou na recuperação de um relacionamento aí na equipe e que tem me feito muito feliz. Eu tenho uma pessoa que eu não tinha proximidade, mas eu via que era um potencial enorme e teve várias questões ali pelo caminho, abandonou o projeto e agora nós estamos restartando. Então, recuperar também é você ver que existe amor ainda, né, nessa linha, amor pela empresa, amor pelo processo, pessoas que já bateram muita coisa e que depois cansaram. Então, gente, como que a gente recupera um consultor que se afastou do negócio? É com uma abordagem de irmãos mesmo, uma abordagem de, olha, podemos conversar? Podemos conversar? Que foi o que eu fiz, eu abri meu coração, falei, olha, eu quero conversar contigo. Sei que você passou por isso e aquilo, sei que foi frustrante em alguns momentos, mas você teve tantas vitórias que são coisas inatingíveis, né? Que a gente não, no dinheiro não paga, né? Então, é isso que eu queria que vocês fizessem também, consultores mais antigos, é que vocês procurassem, se não houver recuperação em relacionamento, eu sabem como eu sou. A maioria daqui sabe como eu sou. Tem gente que a gente tem que dar ponto final. Mas tem gente que ficou aquele amorzinho ali que a gente tem que recuperar, né? Então, entender as razões e ouvir ativamente pessoas que já estiveram no negócio, que ainda têm um relacionamento com a empresa, que ainda compram produtos e estão ali na nossa rede, e perguntar para ela ativamente, assim, né? O que que levou ela para usar o negócio? Se existe uma esperança de recomeçar para que você possa entender, né? É, e o que que aconteceu afinal, né? Que você poderia ajudar, né? E o objetivo, gente, é mostrar que nesse novo plano nós não temos tanto agarramento de equipe, nós temos uma fluidez maior. Essas pessoas elas podem restartar o negócio com ganhos mais aproximados do que elas ganhavam antes, só que de uma forma mais leve, e que parte da gente que está no negócio hoje vendo as mudanças passar, né? Então, assim, ó, é muito importante que a gente valide as frustrações de quem saiu, mas quem a gente quer reengajar e converse com ela sobre o novo negócio, né? Diga, olha, sem compromisso nenhum, vamos conversar e entender essa pessoa. Eu sempre gosto de falar o seguinte, vamos pensar o seguinte, assim, vamos pegar uma pessoa que está aqui com a câmera aberta aqui. Por exemplo, a Nicara está com a câmera aberta ali. É, Você sabe como ganhar o poder de três. Você já ganhou, você sabe como bater, você já sabe como. Você estaria disposto, se você precisasse, tipo, vou precisar fazer uma renda extra esse mês. Você sabe que aqui você tem lugar para fazer essa renda extra, né? Você sabe que tu tem estrutura aqui para fazer essa renda extra, né? Você é boa nisso. Só que principalmente de todos os ganhos que você teve, as pessoas que você ajudou a melhorar a saúde, as habilidades que você desenvolveu, as pessoas que você conheceu, elas estão aqui, tem muitas aqui ainda.
né? Então, isso tudo faz parte da tua jornada de sucesso. Então, o sucesso das pessoas, às vezes, não foi financeiro 100%. Porque eu sempre falo uma coisa, tá, gente? Do Terra duas esferas. A do Terra produto, cultura e três pilares, ela é 100% eficaz. Do Terra negócio, não é 100% eficaz. Ela depende de você, não depende da do Terra. Então, é aqui que as rasuras e os incômodos que da nossa alma acontecem. É aqui as nossas limitações, o nosso ego. E é aqui que a gente faz o polimento, não é aqui. Então é aqui que a gente tem que se polir também quando a gente precisa reabilitar uma pessoa. Então o que que eu fiz e o que que eu faria, né? É apresentar a nova perspectiva com estratégia clara. Foi isso que eu chamei, ó. Miga, vem cá. Comigo funciona assim, sei que a tua liderança antiga era assado, mas a minha liderança é assim. Vou mostrar para ela como pode começar de novo, sem ter uma demanda mental, emocional grande, como ela teve. Qual um plano de ação que nós podemos fazer em 30, 60 e 90 dias. E vou ter um apoio só eu e você. Eu não vou ficar te colocando num monte de grupo, no, como faria com uma pessoa começando agora. É eu e você trabalhando sobre o que a gente pode fazer. É ganhar o dinheiro, é poder colocar o produto na mão da pessoa, é continuar um trabalho que você começou lindamente ano passado, ano retrasado. Então, assim, ó. E também, claro, se for aplicável, né? Porque muitos desses líderes, foram Premiers, Silvers, Golds, foram elites, se o programa Elite Builder é aplicável a eles, né? Então, assim, ó, se você se sentiu sozinho no passado, vamos começar de novo. E aí, quem tem que ter a maior energia, a maior disposição para poder lidar com isso sou eu, que tô chamando essa pessoa de volta, tá? A maior capacidade de desenvolvimento de objeções, de tudo, sou eu. Então, aqui, para recuperar uma pessoa, é muito mais difícil do que plantar uma nova, tá? Isso é básico. Só que o convite também pode ser leve. E aí, o que que acontece? É aquela coisa. Oi, fulano, eu tava lembrando de você, pensei em te mandar essa mensagem de sinceridade, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, vocês não vão fazer uma coisa falciane da vida que não funciona. É se você realmente tem vínculo com ela, tá? Sei que você deu uma pausa no negócio, eu super entendo. Muita gente fez isso nos últimos tempos, mas eu queria poder entender os teus motivos, saber o que que eu posso te apoiar, mas principalmente queria ter essa conversa com você, né? Quero poder melhorar minha relação com você, com a liderança. Então, assim, é possível você ter essa conversa e saber se essa pessoa às vezes quer voltar. E por que que eu digo isso, né? É que a gente, na verdade, precisa regular essa nossa comunicação, né? Ser mais transparente, ser mais realista no negócio. Isso faz a gente líderes mais exemplares, né? E também mais culturais dentro da Doterra. Então, assim, ó, vale a pena você chamar uma pessoa de volta. E aí você vai fazer de uma forma sincera, empática e direta, tá? A pessoa falou não pra você, vai te dar os teus motivos, ok, mas pode ser que ela te dê um sim, tá? E assim, aqui, fechando hoje esse primeiro dia, tá, pessoal? Eu queria que vocês puxassem toda a responsabilidade de terem melhores práticas, né? Nesses últimos 2 anos, a gente viveu muito uma era de vendas diretas. E isso funcionou para a gente em vários momentos, porque a Doterra estava chuviscando promoção para a gente, que a gente, na verdade, nem trabalhava muito o nosso cliente na nossa consultoria, porque era tanta coisa de produto que estava chegando na nossa mão, que a gente se acostumou de uma forma um pouco equivocada a ser vendedor de varejo. Então, pessoal, nós precisamos nos reciclar nas nossas práticas a partir de agora. Ah, mas está difícil de encontrar pessoas para o negócio. Nem tentávamos, nem iniciávamos. Temos que ser sinceros com a gente mesmo. Isso é um mea-culpa, que a gente chama, né? No latim, no italiano. É a gente revisar a nossa liderança. Quanto que eu fui engajado em desenvolver novas pessoas e qual que é o meu propósito aqui agora. Eu tô com disponibilidade? Tenho certeza que tem gente nessa sala que está dentro desse treinamento e não tem a disponibilidade nenhuma de fazer uma atividade que eu falei aqui agora. Mas eu tenho certeza que alguma pessoa pode reacender. E é essa pessoa
que gera o engajamento na equipe, tá? É a sinceridade. Tem gente que está cumprindo o protocolo aqui nesse treinamento, tem gente que vai dizer assim: ah, eu vou fazer, eu vou sofrer, eu vou polir, eu vou fazer, eu vou brilhar. Então, aqui, ó, primeiro você tem que ser não uma pessoa perfeita. Ninguém é perfeito e liderança não é feita sobre perfeição, mas é ser exemplar e ético, tá? A Terra vai muito além de ensinar a vender óleo, ok? Ela se trata de propósito, de inspiração, de construção de cultura, de duplicação. Isso é um negócio da Terra, tá? Então, primeira coisa, as pessoas vão seguir o que você está fazendo. Imagina que você está lá em cima da sua poltrona, sentadinho, falando assim: ah, você tem que cadastrar, você tem que fazer evento. Ah, você tem que fazer mais PVs. E você não participa de nada, não faz nada. Você é só um reizinho mimado que está sentado no trono. Então, assim, ó, não seja esse tipo de líder na Terra, principalmente aqui no Tribo Terra, porque ninguém vai te respeitar. Pega e seja coerente, congruente com as suas ações que você quer com a tua equipe. Comece por você. Use os produtos, Senhor. Sabe o que que acontece, gente? Às vezes a pessoa está se afastando do projeto da Doterra, está se afastando da consultoria, nem ela está usando produto mais. Ela não tem uma rotina de bem-estar, ela não toma um colágeno, ela não usa uma tangerina de manhã cedo, ela não toma direito, ela está tomando até remédio já de volta, porque ela se afastou do propósito. Então, use os seus produtos, compartilhe e até coloca na rede social. Eu não sou uma pessoa de rede social, todo mundo já sabe disso, né? Mas na minha rotina, gente do céu, é muito. Eu uso muito, eu tenho muita crença. Seu LRP deve estar em dia. Isso é outro termômetro. É, líderes que estão antigos na Doterra, que não fazem seu LRP antes do dia 7 precisam revisar essa cultura. Isso se duplica tão rápido como um rastilho de pólvora na sua equipe, que você não acredita. Ah, dia 31 eu vou fazer, porque daí é fechamento. Pelo amor de Deus, essa prática é mortal, tá? Não seja um peso para a equipe, ajude mais no grupo do que leve demandas, tá? Isso faz parte de caráter da vida, né? Ah, eu quero que todo mundo resolva meus problemas, porque eu acho o problema em tudo. Não, pare com isso, tenha uma nova atitude perante a maturidade do negócio, se profissionalize, né? Convites e agendamentos toda semana junto com os sua equipe, crie oportunidades, tá? E, gente, uma coisa que eu falo pra você, eu quero que alguém fale aqui, quem que já participou de fechamento comigo? Tá faltando, eu não desisto, é até o final, tá? É até o final do mês com teus soldados, tá? Você não foge, não, você não se esconde, você se comunica, isso é muito importante, tá? Esteja nos treinamentos, incentive sua equipe a participar, esteja presente. Não porque é obrigatório, mas porque você quer ser profissional, tá? Alcançar metas para mostrar que é possível. Faça o fechamento do mês como um guerreiro, não como uma criança. Ai, não consegui. Fechamento essa meia-noite. Então, assim, ó, quem já participou de fechamento comigo sabe. Quem começa o mês comigo sabe. Eu não tô aqui para falar coisas que eu não faço, né? E eu tô aqui para engajar mesmo, sabe, pessoal? E eu acho que isso é uma coisa nobre de uma pessoa. Se eu vou falar assim, ó, gente, eu não vou conseguir, gente, eu não vou poder, eu não vou conseguir bater isso aqui, eu vou falar que eu não vou conseguir, mas é porque eu tenho uma razão para isso, não porque eu fugi da briga, tá? Então, assim, é muito importante ter essa visão de nobreza dentro do negócio e comunicação com a equipe, tá? Não prenda a sua equipe, ensine eles a pensarem, a decidir, a agir por si mesmo. Às vezes você, ela não devia ter feito esse pedido ali, porque daí vai mexer no poder de três. Não, deixa a pessoa agir também, deixa ela entender, deixa ela aprender por experiência, tá? Isso é bem importante a gente medir a nossa mão na nossa equipe, tá? Incentivar a autonomia. Como que você resolveria isso? Se você fosse indicar um óleo essencial para isso que você está me perguntando, qual que você indicaria dos 12 óleos? É muito importante que você pergunte. Ah, porque ó, o fulano aconteceu tal coisa com o fulano. Ai, nossa, e aí? Como é que foi para você? O que que você faria de diferente? Né? Ajudar as pessoas nisso. E dar espaço para crescer, errar, mas sempre estando por perto, para que não seja uma coisa irreversível, tá? Muito importante isso na nossa liderança, é acompanhar com sabedoria, né? E assim, pessoal.
Eu vou terminar aqui nosso treinamento. Acho que terminou as telas, né? Espero realmente uma sinceridade de vocês em relação aos passo a passo. Depois eu coloco tudo lá, tá, gente? Eu já tenho alguns vários materiais, inclusive sobre escritório virtual, aquele treinamento de amostras, tudo que pode te ajudar. Mas o mais importante é que você tenha noção de você saber onde estão essas ferramentas, tá? Primeiro passo, conheço essas ferramentas, sei como aplicar. Segundo passo, terceiro passo. Já sei tudo isso? Não sei, vou procurar a minha linha ascendente, tá? Então, assim, amanhã nós vamos fazer a capacitação dos 12 olhos para o consultor e vamos abordar o escritório virtual e também as objeções ou informações ali que vocês querem trazer para a equipe, tá? Porque assim, às vezes, eu não falei uma coisa que eu queria muito que você tivesse falado, Suelen. Eu falo amanhã, tá? Então eu espero sinceramente ali a colaboração de vocês, tá? Desculpa ter me passado aqui no horário. Algumas coisas precisam ser ditas, né? E aí a gente consegue se unir mais como equipe, né? Alguém quer fazer alguma pergunta? Já agora? Para finalizar? Eu só quero comentar uma coisa. Pode falar, Tia Ô, Gina. ô mulherzinha, esses meses aí, hein? Tu errou as contas do Gabriel. Não, Ixi, não conta nada essa criança. Não, assim, ó, hoje ah, eu fui fazer umas contas que não tinha entrado um poder de três. Mas o que que deu errado? É que não adianta, eu ainda estou com o antigo na minha cabeça. Aham. Então, são detalhes que a gente tem que cuidar. Por exemplo, a pessoa estava lá com os 1.000 pontos direto. E eu fiz as contas, é que realmente foi 81 pontos do cadastro dela, o resto não era cadastro dela. Então, são detalhes que a gente ainda pensa No escritório virtual novo, né? no, no antigo. Eu não sei se aconteceu com outros de vocês aí, Não que acredito. acha que fechou e aí quando vai ver, não deu ali por um detalhe de uns pontinhos às vezes, né? Então a gente está acostumada e mudou muita coisa. Amanhã eu vou falar um Mudou. pouco sobre o novo escritório virtual, né, gente? Que é justamente para a gente observar essas mudanças. Que ali tem ferramentas para a gente acompanhar o poder de três de uma forma mais tranquila, tem relatórios diferentes, tem algumas siglas diferentes. E aí a gente precisa se capacitar ali também, né? Então amanhã E eu eu faço a pedi parte. auxílio, né, Júlia? Júlia, vem cá. Eu e ela ficava até as duas, me ajuda, porque a minha cabeça ainda está com o Mas plano antigo. é. E mesmo assim escapou um detalhezinho, Júlia, ali que amanhã eu quero ver contigo. Que realmente, né, são detalhes ali que é importante. Aconteceu uma coisa Tá, isso aí muito ruim para mim também no primeiro mês ali do Poder de Três. Eu vou até parar de gravar aqui para não ficar. Depois